I gotta make a change for once in my life. Gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make you right. As I turn up the color on my favorite reading color, this wind is blowing my mind. Fala galera, tudo bem? Esse é o segundo vídeo sobre criatividade. Se você não assistiu o primeiro vídeo, clica no card aqui em cima. Se você não é inscrito no canal, por favor, já se inscreve aqui embaixo, coloque o seu gostei, inscreva-se. Reinscreva-se no canal, clique em gostei. Já deixa aí um comentário. Não deixa comentário porque comentário é só depois que assistir, porque como que ele vai comentar algo que ele não assistiu? É verdade. Bom, pra gente falar sobre criatividade, e na verdade todas as vezes que a gente fala sobre algum tema, algo que é muito difícil de entender, é importante a gente vislumbrar aquela situação, aquele tema, aquela estrutura, aquela situação de vários pontos de vista diferentes. Então o primeiro ponto de vista sobre o que é criatividade, que eu queria falar com vocês, é o ponto de vista espiritual, o ponto de vista divino. Bom, sobre o ponto de vista espiritual, Deus nos capacita com o seu Espírito Santo e com a sua própria criatividade para criarmos coisas novas. Então, de uma perspectiva espiritual cristã, entendemos que o Espírito Santo capacita as pessoas e dá a elas dons espirituais, e o Espírito Santo inspira as pessoas para criarem coisas novas. Então, acreditamos em uma inspiração divina também, uma inspiração espiritual, que aquilo surgiu, que aquilo nasceu, que aquela grande inovação aconteceu por conta da inspiração divina, que Deus inspirou os seus filhos para criar algum conteúdo, ok? Bom, sob o ponto de vista humano, a criatividade é uma nova mistura de ideias e conceitos que já existem, formando novas táticas e estruturas que resolvem um problema de uma maneira incomum, ok? Então vamos lá, é uma mistura de ideia e conceito que essas ideias e conceitos já existem, mas de uma maneira incomum resolve um problema. Esse é o ponto de vista humano sobre criatividade, ok? Continuando. Sob o ponto de vista cognitivo, então é um grupo de processos que procura variação de conceitos até encontrar uma forma de agrupamento. E essas variações são selecionadas por valor. Então aquilo que a gente valoriza na nossa mente é superior a uma estrutura que já existe. Então a gente vai vendo coisas que estão disponíveis na nossa mente e vai conectando. Então o ponto de vista cognitivo é de que nós conectamos coisas que já existem em nós, e aquilo que nós valorizamos, nós separamos, e aquilo que nós desvalorizamos também separamos, criando então novos agrupamentos de coisas que não existem em áreas totalmente inexploradas do nosso cérebro, que nunca foram usadas antes, ok? De um ponto de vista neurocientífico, é um conjunto de atividades que são exercidas pelo nosso cérebro na busca de um padrão. Então, a gente identifica e percebe objetos, coisas, imagens, música, arte, conceito, tendência, cores, qualquer coisa. E isso são pedaços de estruturas perceptuais dentro da nossa cabeça que já existem. Nós vamos pegando essas percepções e vamos sincronizando até surgir algo novo que é valioso e é digno de atenção. A gente separa essa informação, deixa ela de lado. Então se cria algo novo a partir dessas estruturas que a gente construiu. Isso é o ponto de vista neurocientífico a respeito da criatividade. E aí tem o ponto de vista... Meu Deus, minha cadeira... Ai. Então, de um ponto de vista computacional, a nossa criatividade é um conjunto de informações que vão sendo repetidamente processadas. Então é um processo de informações que consecutivamente vão sendo processadas a ponto de reduzir o tamanho de novas informações. A partir dessas novas informações, então, surge a criatividade, ok? Então a gente viu ponto de vista divino, ponto de vista cognitivo, ponto de vista neurocientífico e o ponto de vista computacional de criatividade. Então você já, talvez, anotou várias coisas aí sobre o que é interessante é o ponto de vista da criatividade dentro desses âmbitos e áreas diferentes, tá? Uma questão que a gente tem que levar em conta quando a gente pensa sobre criatividade é o individual e o coletivo.
Por exemplo, se você inventa uma receita de bolo na sua casa, você tá lá seguindo uma receita de bolo e de repente você derrama um pouco de suco de laranja. E aí você pensa, nossa, vou colocar uma pitadinha de limão. E vou colocar aqui um pouco de limão siciliano. Eu olhei ali uma receita no Masterchef e vi que limão siciliano é uma coisa muito usada. Vou colocar aqui, bum, você inventou um novo bolo de laranja com limão siciliano e ficou um gosto fantástico. E aquela experiência para você é uma ideia genial, é uma ideia criativa, uma ideia que surgiu para você. No âmbito individual, você foi altamente criativo. No âmbito coletivo, já não, porque muitas pessoas vão vislumbrar aquele bolo e vão achar aquele bolo comum. A não ser que um grupo de pessoas, tirando seus familiares e amigos, e muitas pessoas comecem a comer e comer esse bolo, a ponto de esse bolo ser elogiado, criticado e visto pela sociedade como uma receita totalmente inovadora. Então você sai do âmbito individual e vai para o âmbito coletivo. O coletivo entende de que a sua criatividade, ela realmente existe e esse bolo é totalmente inovador. Agora, o que normalmente acontece é que nós temos lapsos e ideias criativas em nossa casa, nossos momentos individuais, que são momentos criativos, mas são momentos individuais. Então separa aí que existe esses dois âmbitos. O âmbito criativo individual e o âmbito criativo coletivo. Então existe essa diferença e é importante entender ela. Ok? Bom, no primeiro vídeo a gente falou que nem todo mundo é criativo na perspectiva coletiva. Mas por que isso acontece? Por que algumas pessoas parecem ser mais criativas que as outras? Por que algumas pessoas falam, nossa, esse cara é muito criativo, você olha pra sua vida, você vê criatividade, mas você não é um altamente criativo? Bom, segundo o psicólogo Dan Simonton, esse psicólogo americano, uma das razões pelo fato de que nem todas as pessoas são altamente criativas é porque elas não adquiriram a perícia necessária para contribuir genuinamente com algum domínio de alguma atividade de maneira criativa, entende? Então, o que é essa perícia? Essa perícia é uma mistura de trabalho, personalidade, domínio da técnica e meio favorável. Então, repetindo, segundo o Simonton, a perícia da criatividade é quando a combinação entre o trabalho, a personalidade, o domínio da técnica e do meio favorável. E o conjunto desses fatores contribuiria então para que a criatividade extrapolasse o nosso âmbito individual indo para o nosso âmbito coletivo, entende? Bom, um texto do Simonton que é muito interessante quando ele está falando sobre criatividade é o seguinte: o indivíduo criativo pode somente trabalhar com os materiais que estão disponíveis num dado tempo e lugar. Ou seja, tempo e lugar está envolvendo meio favorável, tá bom? Então conecte aí. Tempo e lugar, meio favorável. E aí ele dá um exemplo. Por exemplo, Isaac Newton não poderia ter nascido na Grécia Antiga porque naquela época nem a ciência e a matemática estavam suficientemente avançadas para que as habilidades e a criatividade de Isaac Newton pudesse construir o que ele construiu, entende? Então, outra coisa que vale muito a pena a gente falar sobre meio favorável. As nossas condições sociais, culturais, econômicas e políticas determinam a magnitude do nosso desenvolvimento criativo. Por exemplo, algumas circunstâncias encorajam o nosso desenvolvimento, do nosso potencial, e outras coisas agem negativamente para o nosso crescimento criativo. Por exemplo, guerra, uma instabilidade política, pobreza, então mau gerenciamento do governo, uma má educação, né? Então, uma má estrutura educacional a respeito de como gerenciar nossas próprias emoções pode sim afetar grandemente e negativamente a nossa criatividade, entende? Então, assim, essas condições sociais, culturais, econômicas, políticas determinam a magnitude da nossa criatividade. E é por isso que você vê milhares e milhares de cantores americanos, e é por isso que você escuta incrivelmente muito mais, ou a maioria das pessoas, tá? Talvez você não é assim, mas por exemplo, a maioria das pessoas curte muita música internacional porque eles estão inseridos em um meio favorável que traz em sua educação um apoio musical, um apoio artístico, para que uma plataforma de crescimento para que esses músicos
construam, cresçam, estabeleçam a sua criatividade e desenvolvam seu potencial criativo com respeito à música. Por exemplo, eu estava assistindo o documentário daquela banda a capela, que eu esqueci o nome, cara. Putz, como que é o nome daquela banda a capela? Lembrei, gente, lembrei. Pentatonix. Então eu estava assistindo o documentário do Pentatonix. E nesse documentário que está disponível no Netflix, você pode assistir, é bem incrível. Eles contam todo o processo da turnê deles e como eles se juntaram. E eles visitam a escola de ensino médio ou fundamental, não me lembro agora, aonde eles se formaram, onde eles se conheceram, metade do grupo se conheceu ali. E na escola eles tinham um estúdio para produzir as músicas e eles tinham aula de música na escola. Então, por exemplo, isso é um belo exemplo de um meio favorável. Então, o crescimento, o potencial deles foi mais explorado do que muitos grupos que a gente vê, até brasileiros, porque você não cresce nesse meio favorável, entende? A Snoop tá enchendo o saco. E olha que interessante, uma pesquisa foi realizada para entender a personalidade dos criativos e elas têm algumas características muito interessantes. Por exemplo, independência de pensamento, persistência, curiosidade, ousadia, inconformismo. Essas e outras habilidades, ou melhor, características da personalidade da pessoa são uma personalidade comum de pessoas criativas. Praticamente quase todos eles têm essas personalidades, ok? Além disso, os criativos eles têm uma motivação para realizar uma tarefa e eles sentem imenso prazer nessa tarefa que eles estão realizando. E outra coisa, eles têm um amplo conhecimento numa área específica ou o domínio de uma técnica específica. E o que é muito legal, eles têm fluência de ideias, flexibilidade, capacidade de aceitar conceitos novos. Gente, isso é muito importante. A pesquisa diz que a personalidade dos criativos, eles têm a capacidade de adquirir ou de receber conceitos novos. Então eles conheceram várias coisas, estudaram, se formaram, por exemplo, numa faculdade, fizeram mestrado, doutorado, mas eles nunca param de estudar, nunca param de aprender coisas novas, nunca param de buscar coisas novas. Por quê? Eles são altamente curiosos. Então, para ser criativo é necessário um alto nível de curiosidade, tá? Os criadores, eles sempre vão levar em conta o que foi feito antes. Eles sempre vão levar em conta o que já foi feito. Mas eles não assumem uma responsabilidade sobre o que já foi feito. A ideia deles é pegar isso que já foi feito, combinar com várias outras coisas que já existem e criar novas portas, ok? Então eu vou colocar aqui na tela como se constrói um processo criativo. Então o processo criativo tem alguns passos que você está vendo aí: preparação, incubação, iluminação e verificação. Então, na preparação é o tempo de você entender o problema. Você tem um problema e precisa resolvê-lo. Você tem uma questão, uma logotipo que precisa ser feita, uma música que precisa ser criada, um objeto que precisa ser feito. Isso são os problemas que você está se preparando para resolver. A incubação é quando o problema fica no nosso inconsciente. É o tempo de descanso, onde você tem que... Você matutou muito sobre aquilo e aquilo está na tua cabeça de maneira inconsciente. Então uma pesquisa diz que até pessoas sonham com novas ideias e criam novas ideias sonhando com elas. É muito interessante isso porque é o período onde as ideias delas estão adormecidas, ok? Depois vem a iluminação, que muita gente chama de intuição, ou tipo, ahá, eureka! Então esse é a iluminação, é quando a ideia explode na sua cabeça e ela se torna muito clara. E é a solução, a pista para onde você vai começar a pensar e criar o conteúdo, ok? E depois é o processo de validação, onde você aplica e vê se aquela sua ideia vai dar certo ou se não vai dar. Gente, criatividade é muito sobre tentativa e erro, sabe? É importante a gente criar uma mentalidade de que errar é humano, tá? E de que errar faz parte do processo criativo. Muita gente tem medo de ousar novas ideias inovadoras criativas porque tem medo de errar. Então é importante a gente pensar
em eliminar essa questão do erro, sabe? Então, tentativas e erros, sabe? Então, tem até uma frase do Albert Einstein que fala sobre isso. Eu tentei 99 vezes e falhei e tal. Eu não sei se é assim a frase, mas se for assim, se não for assim, enfim. Bom, fica aqui então o meu pensamento sobre criatividade. Eu espero gravar vários e vários outros vídeos sobre criatividade, tá? Então, um grande abraço. Comenta aqui o que você achou. Tipo, Lucas, eu concordo com você sobre tudo que você falou. Vamos discutir sobre como... Gente, vou deixar uma pergunta aqui então, para finalizar o vídeo. Como construímos plataformas criativas para desenvolver o nosso potencial criativo em um meio desfavorável? Então, por exemplo, crescendo no Brasil ou crescendo num país onde nós não temos esses meios benéficos de condições sociais, econômicas, políticas e tal, como a gente constrói meios favoráveis, como a gente estabelece uma estrutura, uma plataforma para impulsionar o potencial criativo das pessoas.